Saravá, meu filho. Saravá, minha filha. Chegue mais perto, devagarinho. Puxa um banquinho, encosta na roda, porque aqui a conversa não é depressa. Aqui é de fundamento. Aqui é de lembrança. Você está no ancestralidade, um lugar feito para quem sente que existe algo maior do que o barulho do mundo e está cansado de viver como se a alma não tivesse voz. Eu sou um preto velho e antes de qualquer coisa eu lhe digo, você não chegou aqui por acaso. Ninguém cai numa roda de ancestralidade do nada. A gente é puxado por saudade sem nome, por cansaço que não passa, por perguntas que o dia não responde. Às vezes, a pessoa nem sabe o que está buscando, só sabe que está faltando um chão. E é para isso que esse canal existe, para te devolver chão. No Ancestralidade, a gente fala de espiritualidade com respeito, sem fantasia e sem medo. A gente fala de sinais, de caminhos, de cura emocional, de proteção, de força interior. A gente fala de coisas simples que sustentam uma vida inteira. Paciência, dignidade, limite, perdão inteligente, coragem serena. Aqui a palavra não vem para enfeitar, vem para alinhar. Porque quando a vida desalinha por dentro, tudo lá fora vira peso. E hoje, meu filho, minha filha, o tema que puxa essa roda é um dos mais antigos e mais íntimos que existem. Um tema que todo ser humano conhece, mas quase ninguém aprende a ler: os sonhos. Você já acordou com aquela sensação de que um sonho não foi só sonho? Acordou com o coração diferente, com uma imagem grudada, com uma frase ecoando, com um lugar que você nunca viu acordado, mas no sonho parecia casa? Já acordou com a certeza de que tinha uma mensagem ali e ficou frustrado por não conseguir compreender? Porque tem sonho que é resto do dia e tem sonho que é recado. Tem sonho que é confusão da mente e tem sonho que é orientação da sua linhagem espiritual. E existe um motivo pelo qual a sabedoria dos pretos velhos escolhe o sonho para falar com a gente. No sonho, a gente baixa a guarda. No sonho, o ego descansa. No sonho, o coração escuta sem interromper. Hoje, você vai aprender a reconhecer quando seus sonhos estão tentando te proteger, te avisar, te fortalecer. Você vai entender como a linguagem simbólica funciona, como cores, caminhos, casas, água, chaves, animais, encruzilhadas, e por que certos sinais aparecem com a vibração de preto velho: presença calma, conselho curto, firmeza sem grito, verdade sem humilhação. E eu vou lhe prometer uma coisa com muita seriedade. Aqui você não vai receber superstição, você vai receber clareza. Porque o objetivo não é você virar refém de sonho, o objetivo é você virar dono do seu caminho. Então, enquanto você escuta, já faz um acordo comigo. Não trate essa conversa como entretenimento, trate como encontro, porque pode ser que no final desse vídeo você comece a olhar suas noites de outro jeito e perceba que as respostas que você tanto procura, muitas vezes, já vêm te visitar quando você apaga a luz. Respira fundo. E me diz, você está pronto para entender a encruzilhada dos sonhos, onde os ancestrais encontram a nossa mente? Então vem, senta, escuta, porque a partir de agora, a gente vai abrir essa carta dobrada que a noite deixou no seu peito. Você já acordou com a certeza de que alguém falou com você, e mesmo assim não tinha ninguém no quarto? Não é aquela sensação boba de sonhei qualquer coisa. É diferente. É como se a noite tivesse deixado uma carta dobrada dentro do seu peito. Você abre os olhos e o mundo está o mesmo. Teto, parede, o som distante de um carro, o relógio marcando hora. Mas por dentro existe uma vibração, um peso manso, um aviso sem grito. Você tenta lembrar e as imagens vêm como flashes. Um caminho de terra, um cheiro de café, uma mão enrugada apontando para longe. Um olhar que não julga e, ainda assim, enxerga tudo. Você já passou por isso? Tem gente que chama isso de coincidência, tem gente que chama de imaginação. Mas quem já viveu sabe, há sonhos que são só restos do dia, e há sonhos que são recado. Saravá, meu filho. Saravá, minha filha. Chega mais perto.
Senta devagar, como quem entra num lugar sagrado sem fazer barulho. Aqui é o ancestralidade. Aqui não é correria. Aqui não é palco. Aqui é roda. É fundamento. É escuta. Eu sou um preto velho e eu não vim lhe contar história para enfeitar noite, não. Eu vim lhe ensinar a reconhecer quando o invisível toca a sua vida com delicadeza. Porque existe um lugar onde os ancestrais conseguem falar sem precisar atravessar o barulho do seu dia, sem precisar disputar espaço com ansiedade, celular, cobrança, medo. Esse lugar é o sonho. E antes que você pense, mas sonho é aleatório, eu lhe digo com a calma de quem conhece estrada. Nem tudo que acontece dentro de você é bagunça. Às vezes é mapa. Esqueça por um instante tudo que você acha que sabe sobre sonhos, porque alguns sonhos não são ruído. Alguns sonhos são mensagem direta. Não é para te assustar, é para te orientar. Não é para te deixar dependente, é para te fortalecer. Não é para te tirar do mundo, é para te ensinar a ficar de pé dentro dele. Você está se sentindo à deriva? Como se fosse empurrado pelo vento dos problemas, pelas opiniões dos outros, pelos seus próprios pensamentos que não param. Então escuta, muita gente vive procurando resposta no lugar errado. Procura em pressa, em gente que não escuta, em distração, em barulho. E enquanto isso, as respostas estão vindo toda noite, só que a pessoa acorda e não sabe ler, porque sonho fala em símbolo. E símbolo é uma língua antiga, uma língua que o seu corpo entende antes da sua cabeça entender. Agora respira comigo. Eu vou colocar a conversa no chão, do jeito certo. Desde que o mundo é mundo, o ser humano olha para o sonho como quem olha para um rio. Ele sabe que tem força ali, mas não sabe medir profundidade. Em cada povo, em cada terra, sempre existiu respeito pelos sonhos. Uns chamavam de profecia, outros de conversa com espíritos, outros de espelho da alma. Muda o nome, mas a verdade fica. Quando a gente dorme, alguma coisa em nós atravessa uma ponte. O sono baixa as defesas do ego. A mente racional, que de dia quer controlar tudo, afrouxa a mão. E nesse espaço, o recado entra sem briga. Por isso, meu filho, os pretos velhos muitas vezes escolhem o sonho. Porque é no sonho que a gente escuta sem interromper. Pretos velhos são guardiões de sabedoria. Sabedoria feita de dor atravessada e de fé que não virou dureza. Eles não carregam pressa, carregam profundidade. E quando se aproximam, trazem duas coisas que o mundo moderno quase não dá mais: clareza e amparo. Mas clareza não vem sempre com palavras. Muitas vezes vem com imagem, uma estrada, um portão, uma vela, um rio, um animal, uma cor que grita, um cheiro que fica, um gesto de benzer, um conselho curto, como se fosse um prego batido na madeira do destino, e você só precisa aprender a decifrar. Antes de eu lhe ensinar a leitura dos símbolos, eu quero lhe contar uma história, porque um roteiro bom não é uma lista de informações. Um roteiro bom é uma travessia, e hoje você vai atravessar comigo. Eu vou lhe pedir para imaginar uma pessoa. Pode ser você, pode ser alguém muito perto. Eu vou chamar essa pessoa de Caio, só para dar nome ao que muita gente vive em silêncio. Caio é desses que parece bem por fora. Trabalha, resolve, responde, faz o que precisa. Mas por dentro, ele está sempre em estado de alerta, como se o peito nunca descansasse. Ele carrega o mundo nas costas e ainda pede desculpa por cansar. Ele não se acha fraco, ele se acha culpado. Num dia comum, Caio deitou tarde. A cabeça estava cheia de pendências, brigas engolidas, um medo que ele não sabia explicar. Dormiu pesado e sonhou. No sonho, ele estava numa estrada de terra, de noite. Não tinha lua grande, não tinha estrela brilhando, só o escuro vivo, aquele escuro de mato onde a noite parece ter corpo. Ele andava sem saber para onde. O vento batia seco e então ele viu uma luz pequena, quente, de lamparina, balançando lá na frente. Ele se aproximou e viu uma casa simples, varanda de madeira, um banco, um fogareiro com brasa e um velho sentado, calmo,
como se já estivesse ali há décadas esperando por alguém. O velho não levantou, não fez alarde. Só olhou para Caio como quem diz: eu te conheço de antes de você se esquecer. Caio tentou falar, mas a voz não saiu. O velho apontou para o banco. Um gesto só. Senta. Caio sentou. E o velho falou uma frase que parece pequena, mas atravessa. Você anda se perdendo de si por medo de desagradar. Caio acordou com o coração acelerado. O quarto estava silencioso. E mesmo assim, ele sentiu uma presença mansa indo embora, como se alguém tivesse fechado uma porta sem bater. No café da manhã, ele tentou rir de si mesmo. Foi só sonho, mas a frase não saía da cabeça, porque sonho comum passa. Esse não passou. Esse ficou igual marca d'água em papel. Na noite seguinte, Caio sonhou de novo. A mesma estrada, a mesma casa, o mesmo banco, o mesmo velho. E aí entra a primeira chave. Sonho repetido é sino. Quem tem recado insiste. Quem tem urgência volta. O invisível é paciente, mas quando a vida quer salvar você de uma queda, ela toca mais de uma vez. No segundo sonho, o velho não falou de novo. Só colocou um copo de água do lado do banco. A água tremia levemente, como se respirasse. E o velho disse: olha a água. Caio olhou e viu o reflexo dele mesmo. Rosto cansado, olhar duro, uma tristeza antiga grudada na testa. O velho completou: "Cê tá se vendo de verdade?" Caio acordou e naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, ele não correu. Ele ficou uns minutos sentado na cama tentando entender. A mente dele queria explicação lógica, mas o corpo dele entendia outra coisa. Aquilo era chamado. Ele decidiu anotar. Não sabia por quê, mas anotou. Estrada de terra, casa, varanda, banco, preto velho, frase, copo d'água, reflexo, sensação, paz misturada com vergonha. Essa vergonha também é importante, porque a vergonha, muitas vezes, é a alma percebendo que ficou muito tempo se tratando com dureza. Não é vergonha para punir, é vergonha para acordar. Na terceira noite, o sonho mudou um detalhe. A estrada de terra tinha uma encruzilhada, 2 caminhos. Um deles tinha placa, luz, gente, o outro era estreito, silencioso, sem promessa. Caio parou. O velho apareceu atrás, sem pressa, como se a própria noite abrisse espaço para ele, e perguntou: qual caminho você escolhe por medo e qual você escolhe por verdade? Essa pergunta não foi feita para dar resposta pronta, foi feita para cortar mentira. E aqui, meu filho, entra a encruzilhada dos sonhos, o lugar onde os ancestrais encontram nossas mentes. Porque sonho ancestral não é show, é cirurgia delicada. Ele entra no ponto certo. Muita gente hoje vive assim. Escolhe por medo e chama de prudência. Escolhe por costume e chama de destino. Escolhe por pressão e chama de responsabilidade. E vai se apagando devagar. Os pretos velhos não aceitam ver você se apagar sem ao menos tentar acender uma luz. Mas como é que você sabe se é mensagem ancestral e não só confusão da cabeça? Você observa 3 coisas: rastro, repetição e coerência. Rastro é o que fica quando você acorda. Você acorda mais leve, mais atento, mais protegido. Mesmo quando o sonho foi sério, existe uma qualidade de firmeza, como se alguém tivesse colocado sua coluna no lugar. Repetição é o sonho voltar com elementos iguais, como se fosse assinatura. Coerência é o recado conversar com a sua vida real, com seu momento, com sua dor, com sua escolha. Não é aleatório, é cirúrgico. E aí, quando você entende isso, você entra na parte mais poderosa: decifrar a pedra de Roseta noturna. Porque o sonho é como uma língua antiga. Você não traduz palavra por palavra, você traduz sentido. Eu vou lhe ensinar um método de interpretação que não te deixa refém de superstição, nem te joga na arrogância de achar que tudo é nada. É simples, firme e funciona. Quando você acordar de um sonho forte, você responde 3 perguntas no papel rápido, sem pensar demais. O que eu senti? Qual foi o símbolo principal? O que isso parece pedir de mim acordado? Se você fizer só isso, todo dia,
Por algumas semanas, você começa a ver padrões que estavam invisíveis. Agora, vamos abrir os símbolos. Não como dicionário duro, mas como mapa vivo. Água, em sonho, fala do mundo emocional. Água limpa, correndo, costuma indicar fluxo, cura, caminho andando. Água parada, escura, pode apontar emoção represada, tristeza engolida, mágoa que virou lama por dentro. Tempestade e ondas podem ser ansiedade e excesso de estímulo. Chuva pode ser limpeza. Rio pode ser travessia. Mar pode ser o imenso, aquilo que você não controla. Casa em sonho costuma ser você. E cada cômodo é um pedaço seu. Um quarto fala de intimidade e descanso. Uma cozinha fala de afeto e nutrição. Um banheiro fala de descarrego, limpeza, soltura. Um telhado fala de proteção. Portas falam de escolhas. Janelas falam de visão. Uma casa bagunçada pode ser mente sobrecarregada. Uma casa vazia pode ser solidão, ou espaço esperando ser preenchido por você mesmo. Estrada fala de caminho de vida. Estrada de terra fala de retorno ao essencial. Caminho antigo, fundamento. Estrada asfaltada fala de pressa e mundo moderno. Caminho estreito fala de decisão difícil. Encruzilhada fala de escolha que muda rota. Cores são emoção condensada. Branco pode ser paz e limpeza. Azul pode ser serenidade e espiritualidade. Verde pode ser cura e esperança. Vermelho pode ser força e alerta. Preto pode ser profundidade e proteção, e às vezes também pode indicar medo escondido pedindo acolhimento. Animais são instinto e mensagem. Pássaro pode ser notícia, liberdade, elevação. Cavalo pode ser força, movimento, impulso. Cachorro pode ser lealdade e proteção. Gato pode ser intuição e autonomia. Cobra pode ser transformação e cura, mas também pode ser aviso, dependendo do sentimento no sonho. A regra é: símbolo sem sentimento é metade da leitura. Você sempre pergunta: o que isso me causou? E agora, os sinais que costumam vir com vibração de preto velho. Figura idosa, calma, que não seduz nem amedronta. Ambiente simples, varanda, roça, quintal, mata, fogueira, brasa, banco, tronco de árvore. Gestos de cuidado, benzer, oferecer água, oferecer café, pôr a mão no ombro, apontar caminho. E conselhos curtos, firmes, que carregam ética, paciência, dignidade, limite, verdade. Caio naquela semana começou a ter sonhos com detalhes assim, e a vida dele, aos poucos, começou a mudar não por milagre, mas por ajuste. Num sonho, o velho mostrou um portão enferrujado. Caio tentou empurrar, não abriu. Caio chutou, não abriu. E o velho falou: quem tem chave não arromba. Quando Caio acordou, ele lembrou de uma situação. Um relacionamento antigo que ele insistia, por medo de ficar sozinho, forçando um lugar onde já não havia reciprocidade. Ele estava arrombando o próprio destino. A mensagem não era sofre, era respeita o sinal. Num outro sonho, Caio estava carregando um saco pesado nas costas, subindo um morro. Ele reclamava, suava, tropeçava. O velho veio do lado e perguntou: esse peso é seu? Caio respondeu que era, porque ele sempre respondia que era. E o velho abriu o saco. Dentro havia nomes, nomes de pessoas, nomes de problemas, nomes de expectativas. E o velho disse: "Você carrega o que os outros largam no seu ombro porque você confunde amor com sacrifício." Quando Caio acordou, ele percebeu que passava os dias tentando resolver a vida de todo mundo. E no fim, não tinha energia para cuidar de si. Ele não era generoso. Ele era prisioneiro da aprovação. E veja como a mensagem é profunda e prática. Sonho ancestral de Preto Velho não te deixa em poesia. Ele te dá ferramenta. Caio começou a aplicar no dia pequenas mudanças. Falou não uma vez, depois duas. Desligou o celular mais cedo. Parou de responder mensagens que só sugavam. Dormiu um pouco melhor.
E conforme ele se organizava por dentro, os sonhos também mudavam. Isso é outra chave. Quando você integra a mensagem, o sonho não precisa gritar. Ele passa a sussurrar. Agora eu quero trazer você para dentro dessa travessia, porque esse roteiro não é sobre Caio. Caio é espelho. A pergunta é: e você? Que símbolos estão se repetindo no seu sono? Talvez você sonhe sempre com água. Talvez sempre com uma casa, talvez sempre com alguém mais velho, talvez com uma estrada, talvez com um animal, talvez com uma criança, talvez com um aviso, talvez com uma sensação, e talvez você não lembre de nada. Tudo bem, lembrança de sonho é músculo, dá para treinar. E aqui entra a parte de fortalecer conexão ancestral por meio da interpretação. Não é ritual extravagante, é disciplina simples com respeito. Antes de dormir, você prepara 3 coisas: ambiente, intenção e registro. Ambiente é reduzir barulho. Não precisa virar monge, só precisa diminuir estímulo. 10 minutos a menos de tela já muda o tom da noite. Um banho morno, uma respiração profunda, uma oração curta. Intenção é endereço. Você diz com humildade: se houver orientação de luz para mim, que venha com clareza e paz. Se houver aviso, que venha com proteção. Se houver cura, que venha com amor. Sem desafio, sem bravata, sem curiosidade vazia, com respeito. Registro é caderno ao lado. Você acorda e escreve a primeira coisa que lembrar. Uma palavra, uma cor, um lugar, um gesto. Isso ensina seu cérebro a manter o fio. Em poucos dias, você lembra mais. E aí você faz a leitura pela tríade: sentimento, símbolo, pedido. Agora, tem uma parte delicada que separa uma espiritualidade madura de uma espiritualidade confusa. Você não transforma sonho em sentença. Sonho é lanterna, não corrente. Sonho é aviso, não condenação. Sonho é proteção, não terror. Se você sonhou com algo pesado, o recado pode ser: cuida, limpa, se afasta, conversa, procura ajuda. Não é você está amaldiçoado. Preto Velho não trabalha com pânico, trabalha com verdade. E verdade às vezes dói, mas cura. Caio teve uma última sequência de sonhos que fechou o ciclo de transformação. E aqui o roteiro entra no ponto alto, porque é onde a mensagem vira virada. Num sonho, ele estava de novo na encruzilhada. Os 2 caminhos. Dessa vez, no caminho largo, as pessoas o chamavam pelo nome, elogiavam, pediam, puxavam. No caminho estreito, não havia aplauso, só silêncio e uma brisa boa. Caio olhou para o velho e perguntou: e se eu escolher o estreito e me arrepender? O velho respondeu: arrependimento é professor. Mas viver sem se escolher é castigo. Caio respirou e deu o primeiro passo no caminho estreito. E então, o sonho mudou de cenário com uma precisão de cinema. O caminho estreito desembocou numa mata clara. Não era mata de medo, era mata viva. E no centro havia um tronco grande caído, como banco. O velho sentou. Caio sentou. O velho tirou do bolso um rosário simples, gasto de uso, e colocou na mão de Caio. E disse: isso não é para te prender em promessa, é para te lembrar de contar seus passos, um por um, porque quem quer mudar a vida de uma vez só, cansa e volta. Quem muda um dia por vez, cria raiz. Quando Caio acordou, ele entendeu. Ele não precisava virar outro homem do nada. Ele precisava ser fiel ao pequeno. E foi aí que a vida dele começou a se alinhar com o que os sonhos diziam. Ele conversou com honestidade onde antes evitava. Ele saiu de um lugar que o adoecia. Ele pediu ajuda profissional quando percebeu que sozinho não dava. Ele buscou terapia, buscou cuidado, buscou descanso. Ele parou de se culpar por ser humano. Percebe o tamanho disso? A mensagem ancestral não é mágica de fantasia. É coragem de realidade. E agora eu trago isso para o tempo de 2026, porque esse roteiro precisa tocar o presente como uma mão no ombro. O mundo tá rápido, meu filho. A mente tá acelerada. A ansiedade virou moda. O cansaço virou normal.
A falta de sentido virou rotina e muita gente está vivendo desconectada da própria história, como se tivesse nascido do nada, como se não tivesse raiz, como se não tivesse proteção. Aí qualquer vento derruba, qualquer crítica destrói, qualquer comparação envenena. A conexão ancestral é um chão que o mundo não consegue tirar. É um lembrete de que você carrega uma linhagem de resiliência. Mas resiliência não é sofrer calado. Resiliência é saber pedir socorro, saber se cuidar, saber se escolher. Os pretos velhos representam isso. Eles conhecem dor, mas não fazem culto da dor. Eles conhecem perda, mas não fazem romance da perda. Eles conhecem injustiça, mas não deixam o coração virar pedra. Eles ensinam a atravessar sem perder a humanidade. E é por isso que, quando aparecem nos sonhos, não é para você se sentir especial acima dos outros. É para você se sentir responsável por você mesmo. E essa responsabilidade, quando é saudável, vira liberdade. Agora, eu vou lhe dar alguns quadros de interpretação. Não como lista fria, mas como cenas rápidas, como se você estivesse vendo na tela. Porque isso fixa, isso dá imagem, isso dá referência. Imagine que você sonha com um rio e precisa atravessar, mas fica parado na margem. O que a vida pode estar dizendo? Você está adiando uma travessia. Pode ser uma conversa, um término, uma decisão, um tratamento, uma mudança de hábito. A mensagem ancestral não te empurra na água. Ela te mostra que ficar na margem também é escolha. E toda escolha tem preço. Imagine que você sonha com uma casa antiga e percebe que um cômodo está trancado. Você procura a chave, não acha. O que pode ser? Um sentimento guardado, uma memória que você evita, uma verdade que você não quer olhar. E o preto velho, muitas vezes, não manda você quebrar a porta. Ele te ensina o tempo. Ele pergunta, você quer abrir agora ou quer se preparar para abrir? Porque tem porta que abre com coragem, não com força. Imagine que você sonha com uma vela apagando no vento. Você tenta proteger com a mão. Isso pode ser a sua fé, seu ânimo, seu propósito pedindo cuidado. Pode ser um aviso para você não se colocar em ambiente que te apaga. Pode ser um convite para você se cercar de gente que fortalece, não que suga. Imagine que você sonha com um cachorro te acompanhando no caminho. Você não está sozinho. Pode ser proteção espiritual, pode ser lealdade de alguém vivo ao seu lado, pode ser seu instinto te guiando. A mensagem pode ser, confia mais no que você sente quando está em paz. Agora imagine que você sonha com um velho ou uma velha te oferecendo café. Café, nesse contexto, é mais que bebida. É acolhimento, é pausa, é senta e escuta. A mensagem pode ser, desacelera, o mundo não vai te dar prêmio por se destruir. E aqui nós chegamos num ponto crucial. Não adianta decifrar sonho e continuar vivendo igual. A interpretação só vira poder quando vira ação. Então, eu vou amarrar tudo num ciclo simples, que você pode usar sempre que sentir que há mensagem na noite. Você recebe o sonho, você registra, você identifica o sentimento dominante, você escolhe o símbolo principal. Você pergunta o que isso pede de você acordado. Você faz um ato pequeno coerente com o recado. Ato pequeno, porque o grande nasce do pequeno. Caio fez isso por meses. E os sonhos, que no começo eram insistentes, passaram a ser raros e precisos. Não porque o mundo espiritual foi embora, mas porque a vida dele começou a ouvir sem precisar gritar. Um dia, muito tempo depois, ele sonhou pela última vez com a casa da varanda. Ele chegou, encontrou o velho no banco. A brasa estava acesa. O cheiro de café estava no ar. Caio sentou sem ser mandado. E o velho olhou para ele com aquela calma que não bajula, mas reconhece. Caio perguntou, e agora? E o velho respondeu, agora você vira seu próprio guardião. Mas não esquece, guardião não é quem controla, é quem cuida. Caio acordou com uma paz tão limpa que parecia banho por dentro. E talvez você esteja pensando, que bonito. Mas o bonito aqui não é poesia. O bonito é o princípio.
Existe um jeito de você se reconectar com sua linhagem espiritual, com seu fundamento, com sua força, sem se perder em fantasia. E os sonhos são uma ponte. Agora eu quero falar diretamente com você, como se eu estivesse olhando nos seus olhos. Se você anda se sentindo sem direção, não despreze suas noites. Se você anda repetindo padrões que te machucam, observe seus símbolos. Se você anda com o coração cansado, aprenda a ouvir o recado que vem manso. E, principalmente, não tenha vergonha de precisar de ajuda, porque ancestralidade não é orgulho. Ancestralidade é comunidade. É aprender que ninguém atravessa tudo sozinho. Hoje, antes de dormir, eu lhe proponho um gesto simples, de respeito, que não tem teatro e não tem exagero. Apaga a luz. Respira 3 vezes, coloca a mão no peito por alguns segundos e diz do seu jeito: meus ancestrais de luz, meus pretos velhos, se houver orientação para mim, que eu receba com paz, clareza e proteção. Que eu me lembre do que for necessário e esqueça o que não me serve. E dorme. Quando acordar, não pega o celular primeiro. Pega a lembrança primeiro. Nem que seja mínima. Anota uma palavra, uma cor, uma sensação, e aí você volta aqui. Porque o ancestralidade não é só um canal, é uma roda onde cada história fortalece a outra. Eu quero que você compartilhe nos comentários. Você já teve um sonho que parecia mensagem? Já sentiu presença mansa? Já recebeu uma frase que ficou ecoando? Conta do seu jeito, com respeito, sem expor o que não quer expor. Só o suficiente para a gente reconhecer os sinais juntos. Se esse vídeo tocou você, deixa seu like para fortalecer essa corrente. Se inscreve no Ancestralidade para caminhar com a gente. E compartilha com alguém que anda precisando lembrar que não está sozinho. Porque, meu filho, tem sonho que é só sonho, mas tem sonho que é visita. E quando a visita vem da sabedoria, a gente não fecha a porta. A gente abre o coração. E ainda assim, antes de você levantar dessa roda e voltar para o barulho do mundo, eu preciso segurar sua mão por mais um pedaço de caminho. Porque tem uma armadilha muito comum nessa história de sonho, e é nela que muita gente se perde. Quando a pessoa começa a perceber que alguns sonhos têm recado, ela pode cair em 2 extremos. Tem gente que vira pedra, isso é bobagem, e perde a orientação. E tem gente que vira vento, tudo é sinal. E aí começa a se assustar com a própria mente, começa a enxergar presságio em qualquer coisa, começa a viver refém do sono. Nenhum dos 2 serve. Os pretos velhos não aproximam para você ficar com medo de dormir. Eles aproximam para você acordar. E é por isso que a travessia de Caio ainda não terminou. Porque o que eu lhe contei até aqui é o começo bonito. Agora vem a parte que dá qualidade de cinema. A parte onde o personagem acha que entendeu e descobre que ainda precisa aprender o mais difícil, a diferença entre mensagem e ansiedade. Na semana em que Caio sonhou pela última vez com a varanda, a vida dele estava melhorando. Ele estava colocando limites, dormindo um pouco mais cedo, respondendo menos no impulso. Só que, quando a gente começa a mudar, o mundo ao redor reage. Quem se acostumou com você se dobrando não gosta quando você endireita. Uma pessoa do trabalho começou a pressionar. Um parente começou a fazer chantagem emocional. Um antigo vínculo voltou com conversa doce, mas com o mesmo veneno de sempre. E Caio, que ainda carregava medo de desagradar, sentiu a coluna interna tremer. Naquela noite ele dormiu inquieto e sonhou com fogo. No sonho, ele via uma fogueira alta demais, estalando forte. O vento soprava e as chamas subiam, como se quisessem engolir o céu. Ele sentia calor no rosto, sentia urgência. E no meio da fogueira, ele achava que via um objeto brilhando, como se fosse dele. Parecia um anel, parecia uma aliança, parecia um compromisso. E ele pensou: eu tenho que tirar isso do fogo. Ele se aproximou demais e queimou a mão. Acordou com o coração disparado, a palma formigando e a cabeça fazendo o que a cabeça faz quando está com medo, inventando presságio. É aviso, eu vou perder algo, eu vou me separar.
Eu vou ser demitido. Eu vou acontecer isso, eu vou acontecer aquilo. Ele ficou o dia inteiro preso nessa energia, ansioso, interpretando tudo como ameaça. Viu uma notícia ruim e achou que era confirmação. Viu uma mensagem atrasada e achou que era sinal. Chegou em casa irritado, sem perceber que estava deixando o medo dirigir. E é aí que a vida testa se a gente aprendeu mesmo. Porque sonho com mensagem não serve para virar paranoia. Serve para virar lucidez. Naquela noite, Caio teve outro sonho. Dessa vez ele estava numa sala simples com chão de madeira. No canto, uma bacia com água. E o velho, o mesmo da varanda, estava sentado com o cachimbo apagado, olhando Caio sem pressa. Caio chegou com raiva. "O senhor me avisou do fogo?" O velho levantou devagar, pegou a mão de Caio e colocou sobre a bacia. A água estava fria. E o velho disse: "Quem olha para o fogo sem calma vê incêndio em qualquer vela." Caio ficou em silêncio, porque aquela frase não era sobre fogo, era sobre ele. O velho continuou com a firmeza mansa que não humilha. Tem sonho que é recado, e tem sonho que é espelho. Um mostra o caminho, o outro mostra o medo. Se você confunde os dois, você vira escravo da própria cabeça. E aqui, meu filho, entra a parte mais rara do ensinamento. O preto velho não está só mandando mensagem. Ele está ensinando método. Ele está ensinando maturidade espiritual. O velho pegou o cachimbo, bateu 2 vezes no joelho, como quem marca ritmo, e perguntou: "No sonho do fogo, você sentiu presença ou sentiu pressa?" Caio tentou lembrar e percebeu. Ele sentiu pressa, sentiu desespero, sentiu confusão. O velho assentiu. Pressa é filha do medo. Aí o velho apontou para a bacia. "Agora olha a água." Caio olhou. Viu o reflexo dele. O mesmo olhar cansado. A mesma testa carregada. Só que dessa vez, por trás do reflexo, apareceu um detalhe. Um caminho de terra, bem ao fundo, como se estivesse dentro da água. O velho falou: "Quando a mensagem é minha, ela vem com chão, vem com direção, vem com cuidado. Quando é só sua ansiedade, ela vem com fumaça, vem com ruído, vem com pressa. Aprende a diferença." Caio acordou daquela noite diferente. Como se alguém tivesse tirado um peso de cima do peito dele e colocado no lugar uma coisa mais preciosa: critério. E critério é o que separa a espiritualidade de ilusão. A partir daí, ele começou a observar. Sonho com recado verdadeiro deixava paz, mesmo quando era firme. Deixava clareza. Dava um "faça isso", pequeno e possível. Sonho de ansiedade deixava desespero. Deixava 1000 hipóteses, deixava vontade de controlar tudo. E quando ele percebeu isso, a vida começou a se desenrolar com mais beleza. Não porque ficou fácil, mas porque ele passou a caminhar com a cabeça mais limpa. Só que ainda faltava um ponto. Um ponto que, se você errar, você se fere. Porque tem sonho ancestral que é aviso real. E tem sonho ancestral que é bênção, e os dois podem vir com seriedade. O que muda é a direção do recado. E aí eu vou lhe mostrar como isso se amarra numa sequência que parece filme, mas é vida. Alguns dias depois, Caio recebeu uma proposta no trabalho. Não era promoção bonita, era mais responsabilidade pelo mesmo. Aquela coisa que o mundo faz, te oferece peso embrulhado de oportunidade. Ele sentiu a antiga culpa levantar. Se eu disser não, vão achar que sou ingrato. Se eu disser não, eu perco lugar. Se eu disser não, eu decepciono. Ele quase aceitou no automático. Naquela noite, sonhou com uma chave. No sonho, ele estava diante de uma porta velha. A porta tinha rachadura, tinha marcas de tempo. Do lado de dentro, ele ouvia vozes pedindo, exigindo, chamando. Do lado de fora, tudo era silêncio. Ele segurava uma chave na mão, mas a chave estava torta. Não encaixava. E o velho apareceu do lado e disse: "Chave torta não abre porta certa." Caio tentou de novo. Não abriu. A raiva subiu. Ele queria forçar. O velho segurou o pulso dele. "Não arromba."
Acordou com o coração firme. Dessa vez não era pânico, era direção. Era simples: não aceite o que vai entortar você. No dia seguinte, ele respondeu com educação, com firmeza, com limite. Disse que não podia assumir aquela carga do jeito que estavam pedindo. Propôs outra forma. E pela primeira vez, ele se viu fazendo isso sem se justificar demais, sem pedir desculpa por existir. O mundo não desabou. E foi aí que Caio entendeu a função real do sonho ancestral. Não é prever o futuro como adivinhação. É alinhar você com seu próprio destino de forma consciente. Agora, para você ver como tudo é amarrado, entra uma segunda pessoa nessa história. Porque um roteiro de verdade precisa ampliar o espelho. Senão, vira caso isolado. Essa pessoa eu vou chamar de Lia. Lia sempre teve sonhos vívidos desde pequena, mas nunca falou muito sobre isso porque cresceu ouvindo que era coisa da cabeça, ou coisa perigosa, ou bobagem. Ela aprendeu a engolir, só que, quanto mais ela engolia, mais a noite falava. Lia começou a sonhar com uma senhora idosa numa mata. A senhora sempre aparecia perto de uma árvore muito antiga e dizia a mesma frase: "Não caminha sozinha." Lia acordava com um aperto no peito. Achava que era medo, mas não era medo. Era alerta de cuidado. Na vida acordada, Lia tinha se afastado de todo mundo. Estava cansada de ser decepcionada. Parou de confiar. Parou de pedir ajuda. Virou ilha. E ilha, meu filho, aguenta a tempestade até certo ponto. Depois, desmorona por dentro. Numa noite, Lia sonhou que estava numa ponte de madeira. Abaixo, um rio cheio, forte. Ela queria atravessar correndo, sozinha. A senhora apareceu do outro lado e ergueu a mão, como quem manda parar. Lia parou. A senhora disse: "Pressa derruba." E apontou para o lado, onde havia outra pessoa na ponte. Um homem idoso, simples, com olhar sereno. Ele não disse nada, só estendeu a mão. Lia hesitou, mas pegou. E quando pegou, a ponte parou de tremer. Ela acordou chorando. Chorando porque entendeu o óbvio que a dor tinha escondido. Ela estava tentando atravessar a vida sem apoio nenhum e chamando isso de força. E é aqui que a ancestralidade vira legado vivo. Porque o recado não é "você é fraco". O recado é "você merece apoio". Lia, depois de muito tempo, procurou uma pessoa de confiança. Reatou um vínculo saudável. Voltou a conversar com a mãe, ou com uma tia, ou com alguém que era chão. E a vida dela começou a respirar de novo. Percebe o desenho? Caio precisava aprender limite. Lia precisava aprender vínculo. Dois caminhos diferentes, duas dores diferentes, o mesmo tipo de orientação, dignidade. Agora, meu filho, minha filha, eu vou lhe levar para o núcleo do ensinamento, onde muita gente tropeça. Como decifrar símbolo sem virar refém do símbolo. Porque símbolo não manda em você. Símbolo aponta. Quem decide é você. E os pretos velhos, quando ensinam, ensinam assim, com uma regra simples que evita devaneio. Regra do fundamento: interpretação boa termina em ação pequena e concreta. Se a interpretação te deixa só em ansiedade, ela está errada ou incompleta. Se a interpretação te deixa mais humilde, mais lúcido, mais protegido, mais firme, ela está no caminho. Então eu vou construir para você uma sequência que você pode ver na cabeça como um filme e ao mesmo tempo usar como método. Imagine que você sonha com terra. Não com lama, com terra, chão batido, cheiro de terra molhada. Se você acorda com paz, isso pode ser chamado de volta ao essencial. Dormir melhor, comer melhor, reduzir excesso, colocar rotina, voltar ao simples. Se você acorda com angústia, pode ser aviso de que você está se enterrando em preocupação, se prendendo em peso, se afundando em culpa. A mesma terra, duas leituras. Quem decide é o sentimento e o contexto da sua vida. Imagine que você sonha com um velho te dando água. Se você acorda leve, pode ser bênção, limpeza emocional, pedido de cuidado e calma.
Se você acorda com sensação de sede, pode ser aviso de que você está se secando por dentro, trabalhando demais, descansando de menos, se abandonando. A mesma água, duas leituras. Agora imagine que você sonha com um animal. Não é para sair dizendo sempre significa isso. Não é assim. O animal no sonho é o seu instinto falando. É uma energia que te acompanha. Se for um cachorro que te guia, pode ser proteção. Pode ser amizade fiel, pode ser seu senso de lealdade te apontando o que vale. Se for um cachorro que morde, pode ser aviso de traição, ou aviso de limite, ou aviso de que você está se sentindo ameaçado. O mesmo cachorro. Sentimentos diferentes. Contextos diferentes. Por isso eu digo, não vira refém de significado pronto. Vira amigo da sua própria leitura. E é aqui que os pretos velhos se tornam guardiões da sabedoria subconsciente. Eles não vêm para você decorar dicionário. Eles vêm para você se conhecer. Agora, Caio e Lia, cada um do seu lado, chegaram num ponto em que os sonhos começaram a trazer não só correção, mas também bênção. E essa parte é importante, porque espiritualidade não é só alerta. Também é colo. Caio sonhou uma vez com a mesma varanda, mas sem recado, sem frase, só o velho sentado, a brasa acesa e um silêncio bom. O velho colocou uma manta simples sobre os ombros de Caio, como quem cobre uma criança no frio, e disse: "Descansa, amanhã se resolve." Caio acordou e pela primeira vez em muito tempo não quis provar nada. Ele aceitou descansar, e o mundo não acabou. Lia sonhou que a senhora idosa trançava um fio de algodão, devagar, e dizia: "Tudo que é forte se faz de fio em fio." E Lia, que sempre quis cura rápida, entendeu. Ela precisava de paciência com ela mesma. E agora, nós chegamos no clímax dessa travessia. Porque um roteiro de nível alto precisa de uma cena onde o personagem é colocado contra o seu padrão mais antigo. E ali ele escolhe diferente. Na vida de Caio, o padrão era se culpar, se dobrar, se perder. Na vida de Lia, o padrão era se fechar, se isolar, se endurecer. O que a vida fez? Trouxe testes. Caio recebeu uma acusação injusta no trabalho. Alguém jogou culpa nele por um erro que não foi dele. A velha ferida abriu. Engole, aceita, não arruma problema. Ele quase engoliu. Lia recebeu um convite para uma relação nova. Amizade ou amor, tanto faz. E sentiu o medo antigo. Vai me machucar. Ela quase fugiu. Naquela mesma semana, os sonhos vieram como um martelo no ferro. Caio sonhou que estava carregando de novo o saco nas costas. Só que dessa vez, quando ele tentou tirar, o saco estava amarrado com nós grossos, e o velho apareceu com uma faca pequena, não faca de violência, faca de cortar corda, e disse: "Isso aí não se arranca, isso se desata." Caio entendeu. Ele não ia resolver a vida com explosão. Ele ia resolver com palavra clara e limite firme, sem grito, sem medo. Lia sonhou com a ponte tremendo de novo. Só que dessa vez, ela não estava sozinha. A senhora idosa estava do lado dela e disse: "Você não precisa atravessar se jogando, atravessa escolhendo." Lia entendeu. Ela podia se abrir sem se entregar. Podia confiar sem se abandonar. Podia caminhar sem virar ilha. No dia seguinte, Caio conversou com o chefe com firmeza. Apresentou fatos, não atacou, não se humilhou e pela primeira vez se tratou como alguém que merece respeito. Lia, no dia seguinte, aceitou o convite e colocou um limite saudável desde o começo. Não se fechou, não se jogou. Caminhou com presença. E foi aí que os sonhos diminuíram, porque a função tinha sido cumprida. Eles devolveram os dois ao próprio centro. É isso que eu quero para você. E é por isso que eu volto ao ponto do nosso tempo, 2026. Em 2026, o mundo vai continuar testando sua mente. Vai continuar tentando te puxar para o excesso, para a comparação, para a ansiedade, para a pressa, para o desempenho. Vai continuar tentando te convencer que descansar é preguiça, que sentir é fraqueza, que pedir ajuda é vergonha. E a ancestralidade, meu filho, é o antídoto contra essa mentira.
Quando você se conecta com a orientação dos pretos velhos, seja em sonho, seja em intuição, seja naquela calma que aparece do nada, você aprende a caminhar com dignidade. Você aprende que pressa é inimiga da verdade. Você aprende que limite é forma de amor. Você aprende que cuidado é força. E você aprende, principalmente, que você não precisa atravessar sozinho. Agora eu vou fechar essa roda do jeito certo, com uma convocação que não é marketing, é continuidade espiritual. Se você quer, de verdade, começar a decifrar seus sonhos ancestrais, faz uma coisa por 7 noites, só 7. Antes de dormir, respira, pede proteção, faz um pedido só, simples, clareza, deixa um caderno ao lado. Ao acordar, escreve 3 linhas. O que eu senti, o símbolo principal, o pedido que isso faz de mim. E volta aqui para me contar. Nos comentários escreve, eu aceitei a travessia. E conta, se você quiser, um símbolo que aparece muito nos seus sonhos. Água, casa, estrada, velho, mata, animal, cor, porta, chave, ponte. Só isso já começa a desenhar um mapa entre você e sua ancestralidade. Se inscreve no Ancestralidade para manter a roda viva. Deixa seu like para fortalecer essa corrente. E compartilha com alguém que anda precisando de chão. Porque às vezes a vida não consegue falar com você no meio do barulho. Aí ela espera você dormir e manda um preto velho com toda a paciência do mundo acender uma lamparina dentro do seu sonho, só para você lembrar o caminho de volta. Saravá, meu filho. Saravá, minha filha. Agora eu vou amarrar essa roda do jeito que tem que ser, com fechamento forte, simples, impossível de esquecer, porque conclusão boa não é só tchau. Conclusão boa é quando a pessoa termina o vídeo sentindo que recebeu um mapa na mão. E escuta bem, meu filho, minha filha, porque essa parte é para ficar no peito. Tem gente que passa a vida inteira achando que está sozinha no mundo. Acorda, corre, resolve, cai, levanta, engole, sorri, aguenta e por dentro vai se apagando devagar. Aí chega a noite e, quando fecha os olhos, uma parte antiga dentro dela tenta falar. Não é fantasia, é necessidade, é a alma pedindo direção. É a ancestralidade batendo na porta com respeito. E você que está me ouvindo agora, pode ter passado anos achando que sonho era só coisa solta. Mas depois dessa conversa, você entende que alguns sonhos não são bagunça. São linguagem, são recado, são cuidado. Os pretos velhos não aparecem para te deixar preso no invisível. Eles aparecem para te devolver ao chão. Eles não vêm para te prometer vida perfeita. Eles vêm para te ensinar a atravessar a vida real com dignidade. E se você perceber isso, você começa a viver diferente. Você para de correr por dentro. Você para de se punir por sentir. Você aprende a diferenciar pressa de intuição, ansiedade de aviso, medo de verdade. Você aprende a olhar para o símbolo e perguntar: o que a vida está tentando me mostrar com isso? E o mais importante, você aprende a transformar mensagem em ação. Porque sonho, meu filho, é ponte. Ponte serve para atravessar. Não serve para morar em cima. Então eu vou deixar aqui, bem claro, 3 verdades que eu quero que você leve para a sua vida, como se fosse 3 moedas antigas no bolso da alma. Primeira verdade: sonho com recado, deixa rastro de clareza. Mesmo quando é firme, ele não te joga no caos, ele te endireita. Segunda verdade: sonho repetido é sino tocando. Se um símbolo volta, se uma frase volta, se um lugar volta, não é para você se assustar, é para você escutar. Terceira verdade: interpretação boa termina em passo concreto. Nem que seja pequeno, um limite, uma conversa, um cuidado, um descanso, um pedido de ajuda, uma escolha de verdade. Se você guardar essas 3, você não se perde nem para dureza, nem para paranoia. E agora eu quero que você imagine uma última cena para fechar com força. Imagine você deitado, a casa escura, o mundo lá fora correndo do mesmo jeito. Só que dessa vez você não entra no sono como quem desmaia.
Você entra como quem atravessa uma porta com respeito. Você respira. Você pede proteção. Você faz um pedido simples de clareza. E quando o sonho vier, seja ele qual for, você acorda e não despreza. Você registra. Você escuta. Você aprende. Isso, meu filho, não é só interpretar sonho. Isso é recuperar uma coisa que o mundo moderno rouba da gente: intimidade com a própria alma. E é por isso que essa conversa é tão viva em 2026. Porque 2026 vai continuar exigindo pressa, produtividade, comparação e desempenho. E se você não tiver raiz, você vira folha solta. Ancestralidade é a raiz, e os pretos velhos são a voz da raiz. Uma voz que não grita, uma voz que não humilha, uma voz que não te chama para espetáculo. Ela só te chama para a verdade. Agora eu quero fazer um convite que é simples, mas é poderoso. E eu quero que você leve isso a sério, porque é assim que a roda continua viva. Hoje à noite, antes de dormir, faz comigo um compromisso de 7 dias. Só 7. Você vai colocar um caderno ou bloco de notas ao lado da cama. Você vai respirar 3 vezes antes de fechar os olhos. Você vai dizer: meus ancestrais de luz, meus pretos velhos, se houver orientação para mim, que venha com paz, proteção e clareza. E quando acordar, você vai escrever 3 coisas. O que eu senti? Qual foi o símbolo mais forte? Que passo pequeno isso me pede hoje? E aí, você volta aqui. E agora eu fecho do jeito que preto velho fecha, com bênção e com verdade. Que seus sonhos sejam ponte, não prisão. Que sua mente encontre silêncio, não tormento. Que seu coração aprenda limite sem culpa e amor sem sacrifício. Que sua ancestralidade lhe sustente quando suas pernas cansarem. E que quando a noite trouxer recado, você tenha humildade para escutar e coragem para viver. Agora, antes de você levantar dessa roda e voltar para o mundo lá fora, eu quero que você respire mais uma vez comigo. Porque o que a gente conversou aqui hoje não é só sobre sonho, é sobre lembrança, é sobre raiz. É sobre você voltar a se escutar. Tem sonho que é só mistura do dia, é verdade. Mas tem sonho que vem com rastro, vem com presença, vem com conselho curto e firme, como mão antiga colocando seu coração no lugar certo. E quando você aprende a reconhecer isso, a vida muda, não por mágica, mas por alinhamento. Você para de caminhar no escuro achando que está sozinho. Você começa a perceber que existe uma sabedoria ancestral que não grita, mas guia, que não humilha, mas corrige, que não prende, mas fortalece. E se você guardar uma coisa desse vídeo, guarda isso. Sonho é ponte. Ponte não é para morar em cima, é para atravessar. Então, toda mensagem que chega na noite precisa virar um passo na manhã. Um passo pequeno, mas real. Um limite, um cuidado, uma conversa, um descanso, uma decisão. Agora, eu vou lhe deixar um convite que vale ouro, porque é simples e funciona. Um desafio de 7 noites, só 7, para você abrir essa conexão com respeito e clareza. Hoje, antes de dormir, faz assim. Respira 3 vezes, bem profundo. Coloca um caderno ou o bloco de notas do celular do lado da cama e diz com humildade: meus ancestrais de luz, meus pretos velhos, se houver orientação para mim, que venha com paz, proteção e clareza. E quando você acordar, anota 3 coisas. O que eu senti? Qual foi o símbolo mais forte? Que passo pequeno isso me pede hoje? Faz isso por 7 dias. Sem pressa, sem invenção, só com verdade. E aí eu quero você aqui comigo de novo. Volta nos comentários e me conta qual símbolo apareceu para você. Água, estrada, casa, chave, ponte, mata, fogo, velho, velha, animal, cor, o que for. Mesmo que pareça simples, porque quando você compartilha, você não está só falando de você está fortalecendo uma roda inteira. Tem gente que vai ler seu comentário e pela primeira vez vai reconhecer o próprio recado. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa seu like. Isso ajuda o Ancestralidade a alcançar mais gente que está precisando de chão.
Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar decifrando símbolos, entendendo sinais e construindo essa ponte entre a vida acordada e a sabedoria ancestral, sempre com respeito e fundamento. E compartilha esse vídeo com alguém que anda cansado, perdido, desconectado. Às vezes a pessoa não precisa de 100 conselhos. Ela só precisa ouvir uma frase certa na hora certa. E essa frase pode ser a faísca que acende a luz por dentro. Eu me despeço do jeito que Preto Velho se despede, com bênção e direção. Que seus sonhos sejam limpos, que seu coração seja firme, que sua mente encontre silêncio, que sua ancestralidade lhe sustente quando o mundo pesar. E que você jamais esqueça, você não é sozinho, você é raiz viva. Saravá, meu filho. Saravá, minha filha. Até a próxima roda no Ancestralidade.